Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Sinta-se à vontade na casa do nosso Deus, na casa do nosso Pai. Mais uma vez, estamos reunidos aqui para aprendermos mais da parte de Deus, para adorarmos, exaltarmos e magnificarmos o seu santo e poderoso nome. Vamos dar continuidade à série do mês de outubro da Jucade, a série de mensagens Vinho Novo, Odres Velhos? É um questionamento que Deus traz para nossas vidas. Essa série de mensagens começou semana passada, nós demos início a ela com o nosso presbítero Luciano, que pregou sobre a mentira, e hoje nós daremos continuidade a essa série de mensagens. Creio que assim como Deus falou tremendamente no sábado passado, Ele falará hoje, e assim também continuará ministrando aos nossos corações nos demais sábados que seguirão. Peço que o nosso amado presbítero Luciano faça uma oração para que possamos iniciar a mensagem. Glórias a Ti, ó Deus, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em Tua presença, em congregação, para Te adorar, para Te engrandecer, para glorificar o Teu nome, ó Pai. Fale agora através da vida do Teu servo, devidamente ungido e capacitado por Ti, para ministrar aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja. Que nós sejamos exortados, edificados e consolados por esta palavra e que ela possa produzir em cada um de nós o fim desejado. Muito obrigado pela vida dele, por tudo que o Teu fará e falará através dele para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, obrigado. É uma honra estar aqui novamente pregando, depois dos fatos ocorridos em relação à extração dos meus sisos. Aqueles que acompanharam mais de perto o processo sabem como a recuperação foi difícil, tiveram complicações, mas apesar dos pesares, Deus foi misericordioso, foi compassivo, já estou recuperado, já estou bem, então é uma honra estar voltando a exercer aquele ministério que Deus confiou à minha vida. Para iniciarmos a mensagem, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 5, versos de 36 a 39. Vamos ler essa porção do texto bíblico para introduzirmos a mensagem, trazer à tona um assunto que já foi ministrado no sábado passado pelo presbítero Luciano, mas que é importante termos em nossos corações para entendermos o decorrer da mensagem. Amém? A igreja toda encontrou Lucas 5, de 36 a 39? Amém. Passo a ler. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Essa porção do texto bíblico foi lida semana passada pelo nosso presbítero Luciano na sua mensagem, mas nós vamos trazer à tona alguns entendimentos que ele trouxe às nossas vidas na semana passada, para que possamos nortear o sentimento da mensagem essa noite. Aqui Jesus é questionado sobre o jejum, porque os seus discípulos não praticavam o jejum. Então ele vem, fala que aqueles que estão com o noivo não podem jejuar, em resposta ao questionamento, e logo em seguida ele traz essa parábola do vinho novo, do odre velho, no remendo novo, na roupa velha. Nós precisamos entender que o foco dessa mensagem hoje vai ser no vinho novo e nos odres velhos. O odre, como bem foi explicitado pelo nosso presbítero Luciano na semana passada, ele era um saco, basicamente uma sacola, feita de pele animal para transportar líquidos, na maioria dos casos para transportar o vinho. E o vinho novo só poderia ser depositado, só poderia ser guardado, só poderia ser transportado por odres novos. Como bem disse o presbítero Luciano na semana passada, se o vinho novo fosse armazenado em odres velhos, e a palavra também nos cita isso, o odre velho se romperia, porque o odre, como é feito de couro, de pele animal, quando ele envelhece, ele ganha uma certa rigidez, ele fica rígido, ele fica imutável, ele não muda. E o vinho tem um processo de fermentação e precisaria ir mudando e maleando o odre de acordo com aquele processo de fermentação. Então, a partir do momento que o odre é velho, ele não consegue receber o vinho novo, porque do contrário, se ele receber, ele vai se romper, ele vai se estragar. Então, nós precisamos entender
que o vinho novo está reservado para os odres novos. O vinho novo, o renovo, está reservado para aqueles que são odres novos. Deus só derrama o seu vinho novo, Deus só derrama o seu renovo sobre aqueles que são odres novos, sobre aqueles que são maleáveis, sobre aqueles que estão dispostos a viver uma verdadeira transformação, sobre aqueles que têm os seus corações dispostos a receberem a mensagem, o evangelho, que é o vinho novo. Nós precisamos ser odres novos para receber o vinho novo da parte de Deus, porque um odre velho jamais vai conseguir receber o vinho novo sem se romper, sem se estragar. Para recebermos o novo, o renovo de Deus, nós precisamos abandonar tudo aquilo que é da velha natureza, tudo aquilo que é do velho homem, tudo aquilo que é do velho odre, tudo aquilo que é pecaminoso, para que assim possamos ter verdadeiramente uma transformação em nossas vidas, verdadeiramente uma mudança em nossas vidas. Então, para que possamos ser receptores desse vinho novo, para que possamos ser odres novos na presença do Senhor, nós precisamos abandonar as velhas práticas, nós precisamos abandonar aquilo da natureza caída, aquilo da velha natureza, aquilo que odres velhos praticariam. Na semana passada nós falamos sobre a mentira e hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Peço que a igreja abra a palavra em Provérbios 26. Provérbios, no seu capítulo 26. Nós vamos ler a porção do texto dos versos 13 a 16. Passo a ler. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças e o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Aqui a palavra de Deus nos traz alguns relatos, alguns fatos sobre o preguiçoso, sobre a pessoa que carrega consigo a característica da preguiça. E o livro de Provérbios é um livro que trata muito sobre o preguiçoso. Se vocês pegarem o livro de Provérbios, se nós pegarmos o livro de Provérbios e dermos uma lida completa em todos os capítulos do livro, nós vamos ver que várias vezes o livro de Provérbios cita o preguiçoso. O preguiçoso é basicamente um antagonista, ele é o oposto da sabedoria. O livro várias vezes traz a sabedoria, aquele que segue a sabedoria, e logo em seguida traz o preguiçoso, como aquele que faz ao contrário, aquele que faz o oposto. Durante todo o livro de Provérbios, nós temos várias citações sobre a preguiça, sobre o preguiçoso. E de acordo com o livro de Provérbios, o preguiçoso é alguém que não é de confiança, é alguém que vive cercado de problemas, é alguém cheio de desculpas, é alguém que nunca termina nada e é alguém incorrigível. O preguiçoso, durante todo o livro de Provérbios, ele tem uma vida negativa, ele tem uma vida cercada de problemas, uma vida arrastada das maiores dificuldades. E se nós pegarmos apenas essa porção do texto, nós verificamos que o preguiçoso tem uma atitude passiva, uma atitude apática e uma atitude arrogante. Inicialmente, ele é passivo perante ao leão que está no meio do seu caminho. Ao invés de enfrentar o problema, ao invés de enfrentar a adversidade, ele prefere ficar se virando na cama. O preguiçoso é apático ao ponto de não querer se alimentar, ao ponto de não querer comer. Ele põe a mão no prato, mas não consegue levar até a boca devido à sua preguiça. E o preguiçoso, ele é arrogante. Ao seu ver, ele é mais sábio do que 7 homens que poderiam lhe aconselhar. Então, além de cair em falhas e em erros devido à sua preguiça, a sua arrogância, a sua preguiça em aprender impede de ser, eu vou colocar, aconselhado por aqueles que poderiam estar lhe instruindo. E a preguiça, diferente de muitos pecados que nós conhecemos, ela é um pecado de omissão. Nós temos pecados de comissão e pecados de omissão. Pecados de comissão, você tem que fazer alguma coisa. Semana passada foi ministrado sobre a mentira. Então, para cair na mentira, você tem que mentir. Para matar, você tem que matar. Para adulterar, você tem que adulterar. Para ser uma pessoa preguiçosa, você não precisa fazer nada. Pelo contrário, basta você não fazer. A preguiça é um pecado de omissão. A preguiça não está envolvendo ou envolve aquilo que você faz, mas envolve exatamente aquilo que você não faz. Então, diferente de muitos pecados que são comissão, que são comissionais, a preguiça é um pecado da omissão. É o pecado onde você escolhe não fazer aquilo que deveria ser feito. A preguiça nos faz negar, nos faz
nos faz negar, nos faz não fazer as nossas atribuições, os nossos deveres e as nossas tarefas. As preguiças em nossa vida, preguiça em nossos corações, vai nos fazer fugir daquilo que nós devemos fazer, vai nos fazer fugir daquilo que nós deveríamos estar executando. Mas nós precisamos entender que preguiça é diferente de descanso. Descanso é uma coisa e preguiça é outra coisa. A palavra de Deus nos fala que há tempo para tudo embaixo do céu. Então, há o tempo que nós vamos trabalhar e há o tempo que nós vamos descansar. Um exemplo claro sobre isso é no recuperação dos meus sisos. Eu passei 10 dias em casa, 10 dias me recuperando. Nos meus primeiros dias foi muito fácil descansar, porque eu estava cansado da minha rotina, trabalho, faculdade, academia, igreja, então foi muito fácil. Para mim foi tranquilo descansar. Mas a partir do terceiro dia eu lembro que aquela ociosidade de só ficar deitado ali descansando, que era o que eu deveria fazer, me dava uma agonia. Eu queria fazer qualquer coisa, fosse varrer a casa, lavar uma louça, dobrar um lençol. O que me dessem para fazer, eu queria estar fazendo. E por muitas vezes a minha mãe me brigava, falava: menino, tu vai romper esses pontos, menino, tu vai fazer isso, tu vai abrir tua boca, vai começar a sangrar. Está no momento de descansar. Então nós precisamos entender que o descanso, ele não é igual à preguiça. A preguiça é a omissão de fazer aquilo que deve ser feito. Então, se você está no seu momento de descanso e está descansando, você está fazendo exatamente aquilo que deveria ser feito. Então, você não está sendo preguiçoso. Mas é claro que o excesso de descanso, a partir do momento que já acabou o seu tempo de descanso e você segue descansando, se omitindo daquilo que você deveria fazer, aí sim você cai na preguiça. Assim como o excesso de descanso pode nos levar a pecar, a cometer a preguiça, o excesso de tarefas também pode nos levar a cair no pecado da preguiça. Como assim? Muitas das vezes nós podemos fazer até o que o presbítero Luciano falou ontem sobre procrastinação, buscar várias atribuições, buscar várias tarefas para fugirmos daquilo que é real, aquilo que é o nosso real propósito. Eu lembro que muitas vezes, por exemplo, eu vinha para a igreja com meu pai e com a minha mãe, e aí o meu pai fazia alguma coisa errada, o meu pai falava: quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. Ele falava: em casa a gente vai resolver isso. Só que ele, por exemplo, deixava eu sair com algum amigo meu. Eu ia com esse meu amigo o maior tempo que eu pudesse ficar fora de casa, me ocupando, andando por Manaus, comendo, qualquer coisa. Na teoria, eu estava fazendo alguma atribuição, eu estava saindo com meus amigos, eu estava comendo, eu estava me divertindo, estava fazendo alguma coisa. Mas esse fazer que eu estava praticando era apenas para fugir da obrigação que eu tinha com meu pai. Então, a minha intenção com aquilo não era comer, não era me divertir, era fugir daquilo que seria a minha atribuição, que era chegar em casa para conversar com meu pai. Então, eu tinha a estratégia, quando eu era mais jovem, de tentar fugir dessa conversa, chegar o mais tarde possível em casa, ao ponto de que ele já estivesse dormindo, e aí ficasse para o outro dia. E no outro dia, às vezes, a raiva já estava mais baixa, e aí outras situações ele até esquecia. Então, nesse caso, apesar de eu estar fazendo alguma coisa, o fato de eu omitir algo que eu deveria fazer, o fato de eu não praticar algo que eu deveria praticar, que era o diálogo com meu pai, que era a conversa com ele, eu estava caindo no ato da preguiça. Assim como nós podemos cair pelo excesso de descanso, o excesso de atribuições em nossas vidas, buscando não realizar o real propósito que nós temos, também pode ser um ato preguiçoso. Aquele que se ocupa com várias atribuições, com várias tarefas, com vários deveres, para fugir daquilo que deve ser feito, também é preguiçoso. Mas Lucas, ele está fazendo várias coisas, mas ele está se omitindo do seu real propósito. Ele está fugindo daquilo que deve ser feito. Então, tão mal quanto aquele que não faz nada, é aquele que faz muito para fugir daquilo que deve ser feito. Amém? Damos prosseguimento à mensagem. Eu peço que a igreja agora abra em Provérbios 24, dos versos 30 a 34. Provérbios 24, 30 a 34. Peço que o nosso amado ministro André Lima faça essa leitura, por gentileza. Provérbios 24, de 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão,
e a tua necessidade como homem armado. Amém. Obrigado. Aqui na porção do texto, nós vemos que um homem passou diante do campo do preguiçoso. E no campo do preguiçoso haviam espinhos, urtigas e o muro estava em ruínas. Vamos lá. Como já foi dito anteriormente, a preguiça é um pecado de omissão. Basta não fazer nada para que você caia na preguiça. Basta você não fazer que você já cai no pecado da preguiça. Quando você não faz aquilo que deve ser feito, por omissão você acaba pecando. Então, se nós observarmos a porção do texto, irmãos, eu tenho certeza que o preguiçoso não foi lá plantar os espinhos, ele não foi lá plantar as urtigas, ele não foi lá quebrar o seu próprio muro. Bastou ele não fazer o que deveria ser feito no seu campo, bastou ele não observar o seu campo da forma como deveria ser observada, que o seu campo entrou em desordem, que a sua plantação ficou com espinhos, que a sua plantação ficou coberta de urtigas, que o seu muro ficou danificado. Eu tenho certeza que ele não foi lá com um martelo, quebrou o muro. Não, o muro ficou danificado pela falta de manutenção. Eu tenho certeza que ele não foi lá e plantou os espinhos. Os espinhos nasceram pela falta de cuidado no jardim. E assim é na nossa vida. A preguiça faz com que tudo em nossa vida, com que tudo ao nosso redor caminhe para a desordem. Se nós não praticarmos, se nós não realizarmos aquilo que deve ser feito, a nossa vida começa a entrar em desordem. A nossa vida começa a entrar em confusão. Porque desde a queda, essa é a ordem da natureza, irmãos. Quando a natureza não está em controle, ela tende para desordem por conta do pecado. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo prático. Se nós não limparmos a nossa casa, ficarmos vários dias com a casa fechada, sem limpar, ninguém entrou, ninguém saiu, está tudo igual, casa fechada, vazia, ela vai se sujar, porque a natureza tende para desordem. Se você pegar um quarto, trancar o quarto, ninguém entra, ninguém sai, ninguém toca lá. Quando você entrar, ele vai estar sujo, porque a natureza tende à desordem. É preciso fazer algo em nossas vidas, é preciso praticar algo para que a nossa vida, para que o nosso cotidiano, para que as coisas ao nosso redor não entrem em desordem. Então, a partir do momento que nós não fazermos nada, a partir do momento que nós caímos na omissão, a partir do momento que nós caímos na preguiça, o fato de nós não fazermos, a nossa vida começa a se desorganizar. Irmãos, para se sujar, não precisa se jogar na lama. Basta não tomar banho que você vai começar a ficar sujo. Se você ficou parado em casa, não fez nada, não tomou banho, você vai começar a ficar fedendo. Irmão, se você não fez nada, você comeu, ingeriu sua comida, ficou sem comer, não vomitou, não fez nada natural do nosso corpo, é natural com que você sinta fome. Você não precisa vomitar para sentir fome. O simples fato de você não comer, ficar sem comer, se omitir de se alimentar, já faz com que você sinta fome. Então, a omissão em nossas vidas, ela é tão danosa quanto o fato de fazer algo ruim. Quando nós não praticamos aquilo que deveria ser feito, quando nós não praticamos aquilo que deveria ser executado, a nossa vida tende à desordem, a nossa vida tende à desorganização. E muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e falamos: meu Deus, o meu ministério está um caos. Meu Deus, a minha casa está um caos, o meu relacionamento está um caos, o meu trabalho está um caos, as minhas finanças estão um caos, a minha faculdade, os meus estudos, tudo vai mal e a gente não entende o porquê. E muitas das vezes essas coisas vão mal porque nós nos omitimos das nossas obrigações. Muitas vezes, ministerialmente falando, nós estamos indo mal porque nós não estamos nos dedicando como deveríamos estar ao nosso ministério. Muitas vezes a nossa casa vai mal porque nós não estamos conversando sobre aquilo que deveria ser conversado. Muitas vezes o nosso trabalho vai mal, porque nós não estamos nos profissionalizando, não estamos nos portando como deveria. Muitas vezes as nossas finanças vão mal, porque nós não nos organizamos. Muitas vezes a nossa faculdade, os nossos estudos vão mal, porque nós não estamos estudando. Então, o simples fato de nós não realizarmos aquilo que deveria ser executado faz com que as coisas ao nosso redor passem de um estado organizado e aí, naturalmente, elas vão se desorganizando. Naturalmente, elas vão se bagunçando. Naturalmente, elas vão se tornando um caos. A partir do momento que nós não praticamos aquilo que deveríamos praticar, a nossa vida vai para a desordem. A nossa vida vai para o caos. A palavra de Deus diz em Provérbios 6:6, a igreja não precisa abrir. A palavra de Deus diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Observe os caminhos dela e seja sábio. A porção do texto ainda relata que a formiga, ela colhe, ela pega comidas no verão para que tenha o que comer no inverno. Então a formiga, ela pratica aquilo que deveria praticar, que é o plantio, que é a colheita, que é a busca de alimentos para o verão e já se prepara para o inverno. Ela trabalha considerando as adversidades que virão. Então, assim como ela, nós deveríamos fazer aquilo que nos é proposto e não seguir uma vida de omissão, e não seguir uma vida onde nós não estaríamos fazendo aquilo que nos foi proposto, aquilo que nos é ordenado. Nós devemos sim, como a formiga, trabalhar de forma correta, planejando aquilo que virá. Como ela planeja o inverno, nós devemos planejar as nossas vidas, nós devemos planejar os nossos dias. O preguiçoso é aquele que semeia o nada para colher o vazio. Ele semeia nada na expectativa de colher o vazio, mas ao semear o nada, o que ele colherá é destruição, é o caos e é a desordem. Porque a partir do momento que ele não faz nada, aquele nada dele é tão ruim quanto o mal que alguém poderia estar praticando. Assim como matar é errado, roubar é errado, a preguiça, a omissão também é errado. Se omitir é tão errado quanto não fazer. Abramos a palavra de Deus em Mateus 25. Mateus 25, nós vamos ler dos versos 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura, por gentileza. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Obrigado, ministro Yuri. Irmãos, parábola dos talentos, parábola muito conhecida por nós, pelas nossas vidas. A parábola diz que um senhor saiu a distribuir talentos. Para um, deu 5, para outro, deu 2, e para outro, deu 1. Aquele que havia ganhado 5, trabalhou, produziu e concedeu e conseguiu para o seu senhor mais 5 talentos. E o resultado desse trabalho, o resultado dessa sua atribuição foi receber e entrar na alegria do seu Senhor. Aquele que havia recebido 2, igual modo ao que havia recebido 5, trabalhou, batalhou e conquistou mais 2. E o seu salário, aquilo que ele recebeu como resultado do seu trabalho, também foi entrar na alegria do seu Senhor. Aquele que havia recebido 1, se
omitiu das suas atribuições, se omitiu daquilo que ele deveria fazer. Ele decidiu cavar uma cova e esconder aquilo que ele havia recebido. E por conta da sua omissão e por conta da sua preguiça, o que ele recebeu como resultado da omissão, da ação que ele praticou, a ação de não fazer, foi ser expulso, lançado para as trevas. E ali haveria, ou haverá, como diz a palavra, choro e ranger de dentes. Então, aquele que é preguiçoso, aquele que age com omissão, aquele que age fazendo aquilo que não deveria ser feito, o que ele receberá é juízo, o que ele receberá é condenação. O preguiçoso, ao pé que ele pensa que ao fazer nada, ele colherá o vazio, ao fazer nada, eu não estou plantando nada, eu vou colher nada. Ele se engana, lê do engano da parte do preguiçoso, porque ao fazer nada, nós estamos colhendo juízo, nós estamos colhendo juízo da parte de Deus para as nossas vidas. Ao nos omitirmos das nossas atribuições, nós não vamos ficar sem receber da parte de Deus o castigo devido, porque era o ato de nós não fazermos aquilo que deveríamos fazer por preguiça se torna desobediência. O preguiçoso, nesse relato, só não teve a preguiça de defender a sua própria preguiça. É impressionante que ao seu senhor chegar com ele e questionar, ele já tinha na ponta da língua a resposta, a desculpa para a sua omissão, a desculpa para a sua falha, a desculpa para o seu não fazer. E muitas das vezes nós podemos cair nesse mesmo ato, nesse mesmo fato. Ao sermos questionados, por que você não fez isso? Nós temos a desculpa certa, na hora certa, no fato certo. É como se fosse extremamente calculado. É como se nós tivéssemos preguiça de realizar a atribuição, mas não tivéssemos a preguiça de pensar na melhor desculpa para não realizarmos a atribuição. E o preguiçoso pensa, ser preguiçoso não é tão mal assim. Ser preguiçoso é simplesmente não fazer. Eu não estou causando nenhum mal. Mas para o preguiçoso, para aquele que pensa assim, está reservado o juízo da parte de Deus. Está reservado o castigo da parte de Deus. Então a preguiça, ela carrega consigo a maldade, a negligência, a estupidez, a corrupção e uma natureza pecaminosa. E não é isso que Deus quer para o seu povo, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos quer operante em todas as nossas atribuições. Deus nos quer operante, trabalhosos, ativos em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas da nossa existência, não apenas aqui na igreja, não apenas ministerialmente falando, mas na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Nós precisamos agir com operosidade, nós não precisamos, não devemos cair na preguiça, não devemos nos deixar levar pela omissão. E Deus nos deu o antídoto perfeito para a preguiça. Deus nos deu, Deus dá ao seu povo o antídoto perfeito para combatermos a preguiça, para combatermos aquilo que por muitos é um mal, é algo que lhe impede de prosseguir. Deus nos deu um propósito. E o propósito, ou a falta dele, está relacionado, está atrelado à preguiça. Quando nós não temos um propósito, quando nós não temos algo, uma meta a se seguir, é muito mais fácil cairmos na preguiça. Quando nós vamos para a academia, apenas por ir, sem propósito algum, irmãos, um dia que você falte, um dia que você vai, um dia que você faz um exercício a menos, um a mais, tanto faz, como tanto fez. Você não tem um propósito, você não tem uma meta. Então, você ir 5 dias na semana ou ir 2, tanto faz, você não tem meta com aquilo, você está fazendo aquilo por fazer. Quando você não tem um propósito no seu trabalho, você não tem uma meta no seu trabalho, você começa a trabalhar desanimado, você começa a trabalhar sem rumo, sem perspectiva, porque você não tem um propósito no seu trabalho. Quando você começa um relacionamento sem um propósito, sem a meta de casar, sem a meta de completar um patrimônio, você começa a namorar como tanto faz e tanto fez. Se terminar, terminou. Se continuar, continuou. Porque você não tem um propósito naquilo. Quando você vem para a igreja sem propósito, tanto faz como tanto fez. Se eu prestei atenção na palavra, se eu prestei atenção no louvor, se eu adorei, se a palavra tocou nos meus corações, se eu guardei a palavra no meu coração, não vai fazer diferença, porque você não tem um propósito estabelecido naquilo. Então, a partir do momento que nós temos um propósito, a partir do momento
que nós temos um propósito em nossas vidas e em nossos corações, fica muito mais fácil de combatermos a preguiça. A partir do momento que você tem um propósito, bom, eu estou indo para a academia e a minha meta é perder 5 quilos. Você vai treinar todos os dias focado no seu propósito. Você não vai querer faltar, você não vai querer errar, você não vai querer falhar, porque você tem um propósito. A partir do momento que você está trabalhando e focado em ganhar uma promoção e ganhar um aumento, você não vai querer se atrasar, você não vai querer faltar, você vai querer dar o seu melhor em tudo, porque você tem um propósito. A partir do momento que você tem um propósito de casar, a partir do momento que você está num relacionamento com o propósito de formar uma família, você começa a namorar, buscando sim fundamentar aquele namoro no Senhor para buscar um propósito futuro. A partir do momento que você vem para o culto com o propósito de aprender mais da parte de Deus, de adorar, de exaltar o Senhor, o culto é diferente. Você passa a adorar, você passa a prestar atenção, porque nós temos um propósito. E Deus nos deu um propósito. Em 1 Coríntios 10, 31, a palavra nos diz: portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso propósito é glorificar a Deus em todas as nossas atribuições. O nosso propósito é glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos. A palavra nos fala: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se nós estamos trabalhando, nós estamos ali naquele trabalho e nós vamos exercer o nosso melhor para a glória de Deus. Se nós estamos estudando, nós estamos ali buscando nos formar e nós vamos dar o nosso melhor para a glória de Deus. Se nós estamos aqui no culto ao Senhor, e culto significa trabalho, nós vamos cultuar e dar o nosso melhor para a glória de Deus. A palavra de Deus também fala em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. A partir do momento que nós praticamos esses 2 versículos em nossas vidas, nós alinhamos o propósito de Deus aos nossos corações e assim nós passamos a combater a preguiça, porque tudo aquilo que nós vamos fazer como para o Senhor. E tudo aquilo que nós formos fazer, nós vamos fazer de maneira sobreexcelente para a glória de Deus. Então, se você vai estudar tudo que você deve estudar para a glória do Senhor. Se você vai trabalhar perfeitamente, de modo sobreexcelente para a glória do Senhor. Se você vai treinar sobreexcelente para a glória do Senhor. Se você vai descansar corretamente para a glória do Senhor. Não importando a atribuição que seja, não importando a tarefa que seja, se nós carregarmos esses 2 versículos e alinharmos o propósito de Deus às nossas vidas, a nossa rotina, a preguiça será combatida, porque o propósito das nossas vidas é glorificar ao Senhor. E quando nós entendemos esse propósito e passamos a segui-lo, todas as práticas da preguiça, todas as práticas de omissão são quebradas em nossas vidas. Tem uma frase que diz: quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então, quando nós não temos um propósito, não importa o que está acontecendo, se o vento está para o sul ou para o norte, se está para o leste ou para o oeste, nenhum vento será favorável, a nossa vida seguirá em desordem. Mas quando nós temos um propósito, quando nós temos uma meta, quando nós entendemos que a nossa vida está baseada em glorificar a Deus, está baseada em fazer tudo de modo sobreexcelente, como se fosse para o Senhor, todas as nossas atribuições passam a ter um propósito. E esse propósito nos faz fugir da preguiça. E esse propósito nos faz fugir da omissão. A igreja pode ficar de pé, o Ministério de Louvor pode subir. Irmãos, Deus nos quer operantes em todas as áreas das nossas vidas. Deus não quer uma igreja preguiçosa, Deus não quer filhos preguiçosos, Deus não quer servos preguiçosos. Do contrário, Ele quer filhos operosos, servos operosos. Então, que possamos abandonar a preguiça, abandonar a omissão, abandonar o não fazer e que possamos passar exatamente a fazer, a praticar, a realizar, a trabalhar tudo em nossas vidas para a glória de Deus, tudo em nossas vidas para a glória do Senhor, tudo em nossas vidas que possamos fazer e praticar como se fosse para o Senhor, como se fosse para o nosso Deus.
Deus quer derramar algo novo em nossas vidas. Deus quer derramar um vinho novo em nossas vidas. Mas para que Ele faça isso, nós precisamos nos libertar das antigas práticas, dos antigos métodos, das antigas coisas que o velho homem carnal, que o homem caído fazia. É muito lindo, é muito profundo nós cantarmos: Deus, eu quero viver algo novo, Deus faz algo novo, Deus me mostra o teu renovo. Mas se nós não abandonarmos as antigas práticas, se nós não abandonarmos as práticas da velha natureza, se nós não deixarmos de ser odres velhos, Deus não vai derramar o seu vinho novo, porque do contrário, Ele derramaria destruição, Ele derramaria juízo sobre nossas vidas. Então, se nós queremos o novo de Deus, se nós queremos algo novo da parte de Deus, nós precisamos abandonar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é passado, tudo aquilo que faz parte da natureza caída. Nós precisamos parar de praticar as velhas obras. Nós precisamos parar de praticar as velhas obras da carne, os pecados. Na semana passada foi pregado sobre a mentira, hoje sobre a preguiça, e nós vamos ter muitos outros temas mais. E que durante esse mês de outubro inteiro nós possamos nos renovar na presença de Deus, nos renovar na presença do Senhor. Que as palavras ministradas aqui nesse altar venham confrontar o nosso eu, venham confrontar a nossa carne, cada vez mais nos limpando, nos purificando, tirando toda a velha natureza, tirando todo o velho homem, tirando todo o velho odre e nos renovando, nos transformando em odres novos, nos transformando em um novo homem. Que possamos ser odres novos na presença do Senhor para suportarmos o peso da glória de Deus. Que possamos ser odres novos na presença do Senhor para suportar o vinho novo que Ele vai liberar em nossas vidas. Que possamos ser odres novos na presença do Senhor para suportar o renovo e o novo de Deus para as nossas vidas nesses últimos dias. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações.